5. Pedido de reexame. Artigo 48. Da decisão proferida em processos concernentes às matérias de que tratam as seções 3 e 4 deste capítulo, caberá pedido de reexame, que terá efeito suspensivo. Parágrafo único. O pedido de reexame reger-se-á pelo disposto no parágrafo único do artigo 32 e no artigo 33 desta lei. Capítulo 3. Controle interno. Artigo 49. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: inciso 1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. Inciso 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Inciso 3. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Inciso 4. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Artigo 50. No apoio ao controle externo, os órgãos integrantes do sistema de controle interno deverão exercer, dentre outras, as seguintes atividades. Inciso 2. Realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório, certificado de auditoria e parecer. Inciso 3. Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure tomada de contas especial, sempre que tiver conhecimento de qualquer das ocorrências referidas no caput do artigo 8º desta lei. Artigo 51. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência de imediato ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Parágrafo 1º. Na comunicação ao Tribunal, o dirigente do órgão competente indicará as providências adotadas para evitar ocorrências semelhantes. Parágrafo 2º. Verificada a inspeção ou auditoria, ou no julgamento de contas, irregularidade ou ilegalidade que não tenha sido comunicada tempestivamente ao Tribunal e provada a omissão, o dirigente do órgão de controle interno, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas para a espécie nesta lei. Artigo 52. O ministro de Estado, supervisor da área ou autoridade de nível hierárquico equivalente emitirá sobre as contas e o parecer do controle interno expresso e indelegável pronunciamento, no qual atestará haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas. Capítulo 4. Denúncia. Artigo 53. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Parágrafo 3º. A denúncia será apurada em caráter sigiloso até que se comprove a sua procedência e somente poderá ser arquivada após efetuadas as diligências pertinentes mediante despacho fundamentado do responsável. Parágrafo 4º. Reunidas as provas que indiquem a existência de irregularidade ou ilegalidade, serão públicos os demais atos do processo, assegurando-se aos acusados a oportunidade de ampla defesa. Artigo 54.
o denunciante poderá requerer ao Tribunal de Contas da União certidão dos despachos e dos fatos apurados, a qual deverá ser fornecida no prazo máximo de 15 dias, a contar do recebimento do pedido, desde que o respectivo processo de apuração tenha sido concluído ou arquivado. Parágrafo único. Decorrido o prazo de 90 dias a contar do recebimento da denúncia, será obrigatoriamente fornecida a certidão de que trata este artigo, ainda que não estejam concluídas as investigações. Artigo 55. No resguardo dos direitos e garantias individuais, o Tribunal dará tratamento sigiloso às denúncias formuladas, até decisão definitiva sobre a matéria. Parágrafo 1º. Ao decidir, caberá ao Tribunal. Parágrafo 2º. O denunciante não se sujeitará a qualquer sanção administrativa, civil ou penal em decorrência da denúncia, salvo em caso de comprovada má-fé. Parágrafo 3º. Ao decidir, caberá ao Tribunal manter o sigilo do objeto e da autoria da denúncia, quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Capítulo 5. Sanções. Seção 1. Disposição geral. Artigo 56. O Tribunal de Contas da União poderá aplicar aos administradores ou responsáveis, na forma prevista nesta lei e no seu regimento interno, as sanções previstas neste capítulo. Seção 2. Multas. Artigo 57. Quando o responsável for julgado em débito, poderá ainda o tribunal aplicar-lhe multa de até 100% do valor atualizado do dano causado ao erário. Artigo 58. O tribunal poderá aplicar multa de 42 milhões de cruzeiros ou valor equivalente em outra moeda que venha a ser adotada como moeda nacional aos responsáveis por: inciso 1. Contas julgadas irregulares de que não resulte débito, nos termos do parágrafo único do artigo 19 desta lei. Inciso 2. Ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Inciso 3. Ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte injustificado dano ao erário. Inciso 4. Não atendimento no prazo fixado sem causa justificada, a diligência do relator ou a decisão do tribunal. Inciso 5. Obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias determinadas. Inciso 6. Sonegação de processo, documento ou informação em inspeções ou auditorias realizadas pelo tribunal. Inciso 7. Reincidência no descumprimento de determinação do tribunal. Parágrafo 1º. Ficará sujeito à multa prevista no caput deste artigo aquele que deixar de dar cumprimento à decisão do tribunal, salvo motivo justificado. Parágrafo 2º. O valor estabelecido no caput deste artigo será atualizado periodicamente por portaria da presidência do tribunal, com base à variação acumulada no período pelo índice utilizado para atualização dos créditos tributários da União. Parágrafo 3º. O regimento interno disporá sobre a gradação da multa prevista no caput deste artigo, em função da gravidade da infração. Artigo 59. O débito decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas da União do artigo 57 desta lei, quando pago após o seu vencimento, será atualizado monetariamente na data do efetivo pagamento. Artigo 60. Sem prejuízo das sanções previstas na seção anterior e das penalidades administrativas aplicáveis pelas autoridades competentes por irregularidades
constatadas pelo Tribunal de Contas da União, sempre que este, por maioria absoluta de seus membros, considerar grave a infração cometida, o responsável ficará inabilitado por um período que variar de 5 a 8 anos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública. Artigo 61. O Tribunal poderá, por intermédio do Ministério Público, solicitar à Advocacia Geral da União, ou conforme o caso, aos dirigentes das entidades que lhes sejam jurisdicionadas, as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito, devendo ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e sua restituição.